Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ralph Grace, eu estou com Tayane Gandra e Pablo Vieira, são um pai atípico, de crianças atípicas e de doença rara, né? E estou com minha esposa Valéria Grace aqui, que está me ajudando e que comanda a minha vida. Então é isso aí, vamos... Valéria, passa aí a bola para você, vai. Tá nervosa já, tá vendo? Bom, a gente está aqui hoje para conhecer um pouquinho da história do Pablo e da Tayane, né? Que é uma história linda e que o mundo todo conhece sobre a história do Gui. Então, hoje a gente também queria conhecer a história do Pablo. Sim, meu nome é Pablo Vieira. Eu, durante anos, né, eu fui casado no meu casamento anterior e o meu filho mais novo, que é o Gabriel, ele é atípico, ele tem autismo, nível de suporte 3, e ele é não verbal. E por consequências da vida, eu falo que as consequências mais gostosas da minha vida, no meu segundo casamento, com a Ivonete Liberato, meu enteado também é atípico, né? E dentro disso, acabou que eu tive que moldar a minha vida toda, né, para que eu pudesse viver mais próximo dos meus filhos, e o jiu-jitsu entrou nisso, porque eu tive que me especializar de uma outra forma para que eu pudesse realizar um sonho meu, que era um dia poder treinar com meu filho autista, né? Que você dá aula de jiu-jitsu, né? E o jiu-jitsu mexe muito com a criança autista. Como é que é essa tua experiência, que você já se evoluiu, né, na inteligência para aprender a ensinar, dar aula? Como é que é isso? Justamente, a criança atípica, né, ela tem necessidades completamente diferentes da criança típica. E para que a gente possa fazer com que eles se movimentem da mesma forma que uma criança típica se movimente, a gente tem que estudar as partes motoras, né, as partes sensoriais. E você, como um grande mestre que é, você sabe que a gente precisa segurar no kimono, tem quedas, tem barulhos, né? Então, a gente precisa adaptar as situações para que eles possam evoluir. Então, se eu falo para uma criança típica para fazer um movimento, para a criança atípica, eu tenho que dividir esse movimento em 3, 4 partes e fazer junto para que ela possa tentar fazer e, com o tempo, ir aprimorando. Não é uma coisa bem trabalhosa. E eu fiz psicomotricidade também, eu comecei a estudar a parte física, a parte motora, para que pudesse pegar esses movimentos e trazer os movimentos do tatame. Muito bom. E você, Tayane? Como é que foi como é que foi a tua vida quando você descobriu que estava com esse problema com seu filho? Como é que começou isso? Ouvindo o Pablo falar, né? Isso remete muito à nossa história também, que é essa magia da inclusão, né? Do paciente raro, atípico, poder viver o mundo normal, né? Entre aspas, porque a gente que é cuidador, a gente que ama, a gente que preza pela saúde deles, pelo bem-estar deles, tudo que a gente quer, além, né, claro, da saúde deles, de poder proporcionar, né, o melhor estado de saúde deles dentro das possibilidades, é que eles sejam felizes. É que eles tenham uma vida o mais normal possível dentro das limitações deles. Então, ouvir o Pablo falar, né, de ter que, em um movimento para criança típica, você ensinar, e para atípica ter que dividi-lo em 4 partes, isso se encaixa muito no que é o Gui. Né? O Gui também fez um futebol adaptado em Itaguaí, onde nós morávamos, na academia Smart Kids, que muito ajudou a vida do Gui. Isso transformou a vida do Gui. O Gui vive e respira futebol. Então, poder treinar lá fez com que ele fosse uma criança muito mais feliz, e tudo era adaptado para ele. A bola era aquela bola, né, que a gente chamava antigamente bola de leite, aquela bola bem molinha, bem macia. Era o circuito que a criança típica fazia, o Gui também fazia. Então ele se sentia. Ele, eu tô treinando, mãe. O Gui é uma inspiração para todo mundo, né? Se você for olhar realmente, tem vídeos dele treinando. Eu vi ele com as perninhas todas cobertas, né? Com curativo. E ele podendo fazer o futebolzinho dele. Sim. A inspiração de
Aí você, E é aí o você prazer fala... dele, a felicidade dele. É isso. Hein, Thay? Mas em que momento você percebeu que a sua vida nunca mais ia ser a Desde mesma? quando ele nasceu. Porque ele já nasceu com feridas pelo corpo. Essa doença, ela se manifesta, né, em 95% dos casos desde o nascimento. Né? Caramba. Existe a possibilidade de alguns dias após o nascimento surgirem as bolhas. No caso do Gui, como da maioria dos pacientes de epidermólise bulhosa, no caso do Gui, ele já nasceu com feridas abertas pelo corpo. Só o atrito no meu útero, você vê, né? O útero é a casa da gente, né? Durante a nossa formação. A casa do Gui, o elemento principal para gerá-lo, fez com que a pele dele saísse. Então, ele só se mexer na minha barriga fez com que ele nascesse sem pele no cotovelo, na mãozinha. Na canelinha dele, nasceu tão profundo, porque sempre nas ultras eu via que ele estava com as perninhas cruzadas. Então, aquele atrito de uma perna dele com a outra fez com que nascesse até a veia, dava para ver, de tão profunda que foi a lesão. Então, assim, foi um susto. Eu tive que me reinventar como mãe, que eu já tinha um filho de 5 anos e meio, o Tony, que é atípico, ele tem TDAH, assim, mais pro déficit de atenção, que também faz tratamento, e a gente sabe a luta que é também, né? Tá, e como que é manter a fé e a força nesse primeiro momento quando você viu seu filho? Olha, eu só pedi a Deus que ele não ferisse mais, né? Que ele não viesse a ter mais lesões, que ele pudesse viver uma vida normal. Só que com o decorrer do tempo, fui vendo que isso não era possível, que é uma doença cruel. É uma doença que faz com que o paciente seja totalmente refém dela. O Gui não tem uma proteína que une a derme à epiderme, o colágeno 7, mais precisamente o colágeno 7. Esse colágeno, ele é responsável, é como se fosse, entre aspas, uma argamassa que une a derme e a epiderme, ou seja, qualquer epidermólise bolhosa, a doença. É um palavrão, né? Epidermólise bolhosa, de bolhas. Então, o atrito faz com que a pele saia. Ou forme bolhas, que eu tenho que estourar, porque se eu não estourar, elas vão se alastrando. Vai aumentando, é isso? E vai aumentando. Vai aumentando o perímetro. Tem toda a bolha que... Ele já me avisa. Ele, mãe, eu tô com uma bolha aqui, precisa estourar. Se eu não estourar naquele momento que ele fala, quando eu vou ver, já tá bem maior, e o campo lesionado é maior, a ferida vai ser maior. Então, é todo um cuidado, assim, muito minucioso em torno dessa doença. E eu vi uma coisa nele que é impressionante, a felicidade dele. A fé, né? Como você disse exatamente. sobre a fé. Eu, desde que eu ouvi dessa forma, eu só pedia a Deus forças. Eu pedia forças para poder continuar, pedia a bênção de não lesionar mais. E desde que o Gui nasceu, todos os dias, nós, né? Eu e ele sempre oramos pela cura. Sempre, todos os dias. Tanto Amém, é que até amém. Hoje ele ora pela cura. Ontem ele orou pelo Neymar também, mas todas as noites é pela cura. E eu sempre coloquei na cabeça dele que é no tempo de Deus, é do modo que Deus faz, e que ele já é um milagre. Ele já foi curado várias vezes. E Deus tem dado a cura. Deus já podia tê-lo levado. Eu já quase o perdi 5 vezes. Assim, de forma bem, bem dura. E eu sei o que é essa dor, né? De você quase perder um filho. Quase realmente escorregar pelas suas mãos. Sim. Meu filho, quando eu tinha 4 anos, ele teve leucemia, né? E foi no dia do meu aniversário. Hoje ele está com 18 anos, graças a Deus tudo deu certo. Mas a dificuldade é gigante, né? Quando eu tenho um problema desse. E realmente você passar por isso, né? E você está constantemente passando por isso, né? De você quase 5 vezes já se levou. Há 11 anos a gente enfrenta essa doença. O Gui vai fazer 12. É bem, bem intenso. Imagino que eu lembro, passei 3 meses no hospital, né? E nos Estados Unidos isso, e eu vi meu filho escorregando pelas minhas mãos. De verdade, de uma criança altamente saudável, altamente ativa, e de repente, tá numa cadeira de roda. Tira o nosso chão, né? Tira tudo. A única coisa, eu falo sempre, né? Você pode fazer qualquer coisa, mas mexe no teu filho é foda. Isso aí realmente mexe no nosso coração. Foi isso que me trouxe até você, na verdade, né? Para poder realmente, né, tentar a gente conseguir se unir
e estar junto numa caminhada, que é para melhora Nossas da causas gente, se né? unem, né? Exatamente. Porque nós sabemos a dor um do outro, nós sabemos, De verdade. assim como o Pablo, a gente sabe o que é enfrentado no dia a dia, a gente sabe o que é diagnóstico ruim. Eu, mais ainda, em diagnósticos, né, em relação a diagnósticos com o Gui, hoje já recebi a notícia que ele vai ter que operar na semana que vem novamente. Já vai ser a 9ª vez que ele vai operar o esôfago. Porque essa doença ela não acomete só a pele que a gente vê, só as feridas que ele Por vê. dentro também, né? Todas as mucosas internas são o esôfago, afetadas. não é isso, cara? Você falou? E o esôfago vai se fechando. Hoje no almoço foi triste. Ele, mãe, eu só queria comer. Ele chorando, assim, a lágrima caindo. Eu tô com tanta fome, eu não consigo comer. Quando bota pela barriga, não é a mesma coisa. E ouvir isso dói. Porque ele tem a GTT, que é a sonda gástrica, que ajuda no aporte, né, nutricional dele. Que quando acontece isso que aconteceu hoje, ele não consegue engolir. Ele precisa, De alguma maneira. senão tem que internar. Então, esse dispositivo foi colocado exatamente para não ter que internar. O Gui já ficou 27 vezes internado na vida. Então, para reduzir isso, e reduziu muito depois da GTT, a gente colocou a sonda. Então, coloca pela barriga ali, mas ele não é o prazer, né? Ele ama comer. E a comida dele toda é pastosa. Eu faço toda a comida dele, bato no liquidificador para que ele coma, para que o atrito no esôfago seja o menor possível. E mesmo assim, lesiona, mesmo assim, entala, mesmo assim, a pele solta, mesmo assim, ele sente muita dor. E hoje, nesse ápice de dor dele, eu já mandei mensagem para a médica. Eu já ia te mandar mensagem, porque foi autorizado aqui. Para quando o Gui precisa? Foi para hoje. O Gui já está com muita dor, porque ele fez em janeiro a última dilatação. Isso Nós estamos em maio. Parecida, tá? No autismo, o autismo, a grande maioria das crianças autistas, elas têm seletividade alimentar. E o Bernardo, né, aqui minha esposa, que não deixa eu mentir, o Bernardo também come com prazer muitas coisas pastosas. Por quê? A textura do alimento em si, para eles, é muito difícil. A imagem do alimento é muito difícil, tem que ser aquela coisinha cortadinha, bonitinha, que eles associam, se eles olharem aquela coisa diferente, para eles não é legal. Então, assim, você vê que o mundo raro, o mundo atípico, eles caminham lado a lado, né? Muita coisa parecida. E o sofrimento é muito grande. E quem tem filho típico, né, qualquer coisinha que eles mudam, né, um caminhar, um movimento diferente é normal, é uma vitória. Para a gente é muito maior. 1 centímetro de mudança na vida das crianças atípicas é uma vitória. E o jiu-jitsu nisso tem um papel muito, muito importante. Então, assim, e hoje, né, no jiu-jitsu, quando eu recebo a mensagem de um pai, quando eu recebo a mensagem do colégio, por exemplo, que eu já recebi de vários, que a criança não socializava, ou então que a criança não olhava nos olhos, a criança não tinha firmeza corporal, não tinha lateralidade, não tinha equilíbrio, não tinha disciplina, e no colégio ele era muito disperso e começou a interagir com outras crianças. Então isso pra gente também é uma vitória gigantesca, né? Você me contou uma história uma vez de uma mãe que nunca tinha recebido um abraço, né? E ela foi lá chorando para você, falando que o filho deu o primeiro abraço da vida dela. Não teve isso? Foi sim. Eu já tive 2 situações assim, uma criança que, a grande maioria também, a parte sensorial é muito aflorada, né? Eles não gostam de toques. E isso aí é uma das barreiras iniciais do jiu-jitsu, porque o que mais tem é contato. E esse menino, ele nunca tinha recebido um abraço, e ele nunca tinha dado um abraço na mãe. E ele teve uma crise na minha academia. Acho que foi até você que tirou a foto, não foi? E na hora que ele, em crise, ele me deu um abraço tão apertado, e eu levei ele para fora do tatame, mostrando os carros para ele, mostrando tudo, e ele foi se acalmando. Quando eu virei para trás, a mãe estava trucidando de chorar, porque ela falou assim, ele nunca me deu um abraço, ele nunca deu um abraço em ninguém. Então, você foi a primeira pessoa na vida dele que ganhou um abraço. Tamanho grau de confiança que ele pegou então, em você, assim, né? Você vê essa confiança que a gente passa no tatame, essa referência que o mestre é para o aluno,
Pô, eu falo, o jiu-jitsu é mágico, gente. O jiu-jitsu é mágico. O jiu-jitsu muda tanta coisa na vida das pessoas que... E, para mim, tem me mudado, tem me moldado, tem feito coisas que, independente da criança que eu trate ali, seja ela típica ou atípica, o olhar que elas olham pra gente, parece que a gente é um super-herói. Eles olham pra gente com admiração. Às vezes você tá em casa com um problema, você chega no tatame, a criança te olha, tio, Pablo, tio, isso aqui, começa a me olhar, começa um sorriso. E aproveitando essa deixa aí que você falou que a mãe ficou emocionada, né, pelo fato de nunca dele ter dado um abraço em alguém. Aí, no meu projeto de vida, vou dizer assim, não só no projeto que eu já tenho do Instituto, do projeto do Instituto, do projeto, vamos dizer assim, social, que graças a Deus nasceu e está cada vez mais se consolidando. Mas eu falo como mãe atípica e rara. Quem cuida de quem cuida? Sabe? Como é o psicológico dessa mãe? Como é a vida da mãe atípica? Se a gente não tiver uma rede de apoio, as coisas não funcionam. A gente precisa estar bem para cuidar de quem a gente ama. A gente vai cuidar muito melhor daquele ser que tanto depende da gente se a gente tiver com a cabeça em dia. E 99% das vezes, essa mãe não tem ali o apoio que precisa. E existe muito abandono paterno também, que a gente vê. A gente vê uma expectativa assim que é absurda, porque o pai não aguenta e tem para onde fugir. A mãe vai deixar com quem? O pai errado não aguenta. Errado, sim. Tem onde fugir, né? Então... Isso também, assim, até numa entrevista que eu fui, o cara tocou muito nesse assunto. Existe, né? 90% dos pais são covardes. 90% dos pais são covardes. Eu não estou falando de casamento. Eu estou falando de abandono. E abandona mesmo estando casado. Porque o pai, ele se acha o mantenedor, ele se acha o cara que traz o sustento para dentro de casa, porque a mãe não consegue sair para trabalhar. A mãe não tem autonomia de sair e deixar o filho. Vida dela, né? Ela abdica da vida dela para cuidar daquele ser que tanto precisa dela. Então ele se acha na autoridade e no direito de fazer isso e não cuida em nada, não ajuda em nada com a criança. E eu falo isso com propriedade, porque eu sei de relatos desses. E isso assim, é uma coisa revoltante e é um projeto que já nasce. É uma necessidade que existe. É uma rede de apoio que a gente, enquanto cidadãos, enquanto pessoas do bem, precisamos ter. E criar e apoiar, sabe? E nesse projeto, né, que nasceu no meu coração, que nasceu nas minhas necessidades, eu sei as minhas necessidades. Eu sei que as minhas necessidades são as necessidades dessas mães também. Então, a gente precisa ter um local ali onde você trata o seu filho e você possa se tratar também. E eu vejo isso na carência das crianças, tá? Estou falando assim, eu sou pai atípico. Eu e minha esposa, a gente vive o autismo 24 horas na nossa vida. Eu tanto com os meus filhos quanto com as crianças que eu dou assistência. Só que esse lance, né, que a Thay está falando, eu vejo na carência quando as crianças se apegam demais a mim. Entendeu? Tem criança que me liga. Referência, né? É uma referência. Você virando a referência paterna. A criança, às vezes, está em crise na casa, a mãe me liga, porque ele quer falar com o Pablo, ele quer falar com o tio Viking. Entendeu? E tem leis que te ajudam nisso? Cara, a gente está... Hoje, existem leis que não estão com tanta atuação, né? Existem leis para trabalhar para serem atuadas, porém não estão sendo atuadas. Não estão sendo implementadas? Estão sendo implementadas. Existe lei de mediação, existem leis... as leis que hoje são usadas no Brasil acabam sendo mal usadas. Inclusive, por exemplo, vou citar um exemplo. Hoje, cresceu um índice de pessoas autistas nível de suporte 1 somente porque o cara quer ter uma vantagem no carro, porque o cara quer ter uma vantagem no estacionamento, uma vaga especial. Tudo tem um desconto, financiamento, né? Entendeu? Um financiamento de luz. Então, assim, o cara não pensa em realmente atuar assim, pô, a mãe que
e precisa ter uma renda para que ela tenha um mediador dentro de casa. Mediador é obrigado na escola. Mas se você for numa escola particular, o mediador não é o mediador. O mediador é uma mulher, um homem que acabou de se formar, né? E eles colocam lá como mediador. Eles não preparam tal situação para que você possa estar na sua casa confortável, né? Eu vi de você também, Daiane, que dos curativos do seu filho. Sim, a gente está falando sobre leis, né? Não é? Existe a Lei Gui, criada por mim Legal. em 2023. Nela contempla os pacientes de epidermólise bulhosa com curativos, insumos, suplementos, equipe multidisciplinar, porque, como eu disse, a epidermólise não acomete só o que a gente vê, né? O Gui tem muitas atrofias pelo corpo. O Gui precisa de fisioterapia. É você que faz todos os curativos. Sou eu que faço todos os curativos. Eu me formei em nutrição por causa dele. Quanto custa esses curativos? Quanto é que você falou? Se um paciente for cuidado da maneira que tem que ser cuidada, mensalmente esse curativo varia entre 70 e 80 mil por mês. Por mês. Por mês. Você conseguiu isso? Depois que o Gui viralizou. Somente então depois que o teve Gui que viralizou. viralizar para ele só conseguir? Ou todo mundo consegue? Conseguir após a viralização dele. Outros pacientes demoram 3, 4 anos, ficam ali esperando uma positivo, né? Uma liminar positiva do governo. É público? É pelo Estado. O Estado ou o município. No caso, o Gui, ele recebe pelo município. Quantas pessoas têm? Que são poucas pessoas que têm essa doença. Sim, são 82 aproximadamente aqui no Rio de Janeiro e em torno de 1.300 no Brasil. Todas elas conseguem? Não, nem É todas engraçado, né? conseguem. Porque a gente tem gente que rouba 200 bilhões e a gente não tem 70 mil para ajudar uma criança dessa. É isso que é o nosso governo. Exatamente. Eu já tive que envolver as feridas do meu filho com plástico filme, esse de cozinha, porque faltou o curativo. Aí você imagina, para não ter o contato da ferida com a roupa, com a cuequinha, porque ele está sempre lesionado no tórax, no dorso. Para não ter o contato, eu precisei enrolar no E, plástico. na verdade, está em dor sempre. Sempre. Não existe um dia desses 11 anos e meio do Gui que ele tenha ficado sem dor. Ele nunca esteve sem curativo. Ele sempre tem curativo pelo corpo, ele sempre tem lesão pelo corpo, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma fragilidade assim que não dá para duvidar. Já aconteceram... Vou deixar vocês lerem o livro, porque ali tem muitas situações. Aí é verdade, ó. Tem esse livro aqui dela, da Taiane, que escreveu. É do Tem Gui. situações ali que você nem imagina que possa ter acontecido. Situações da vida do Gui. Tá assinado só por você, tá? Eu quero ele também. Pode deixar. Então, por favor. Então, pessoal, compra o livro, ajuda. Não só ajuda, mas como ajuda a entender também o que acontece. Que eu acho que é muito importante. Eu acho que eu fiz um podcast também, botei você lá. Foi, eu vi, obrigada. Da importância que a gente tem de tentar fazer a diferença. Né? A gente não pode prometer nada, mas a gente pode tentar várias coisas. Exatamente. E esse que é meu propósito, tentar, né, fazer as coisas melhorarem, tentar ajudar o próximo, tentar... O mínimo olhar de carinho que a gente dá para essa situação. Um olhar de carinho já faz uma diferença, né? Se você dá um olhar de carinho, uma visãozinha um pouco diferenciada. Eu torço muito por você, de verdade. Obrigada. Ela torce muito por a gente, está sempre você... Tá nas nossas orações. E a gente vê que o esporte, até hoje, né, quanto mais qualquer tipo de esporte salva vidas, né? O Gui ama o futebol, né? O Pablo traz o jiu-jitsu, né, para melhorar a vida das crianças. E, Pablo, você acha que tem que ter faculdade para esse professor dar aula ou não? Não é assim. Eu acho hoje, o jiu-jitsu, é até um ponto que o Ralf vai concordar. O jiu-jitsu em si, hoje, prepara o ser humano muito mais do que até uma faculdade. Tanto é que se hoje você faz medicina, você gasta 10 anos, né, estudando, mas se você se prepara realmente como um mestre, sua faixa preta vai valer nos Estados Unidos, vai valer na Europa, vai valer na Ásia, vai valer em qualquer outro lugar do mundo muito mais do que uma faculdade. Eu acredito que tem que agir mais o interesse para estudar em si o lado atípico, né? Por exemplo, para eu chegar hoje
eu dar uma aula de jiu-jitsu hoje para um homem ou pra um ser humano típico é fácil. Eu vou passar para ele tudo o que eu aprendi com meus mestres, nos seminários, em outras questões, de uma forma com o meu jeito, porém eu vou saber passar. Para criança atípica ou PCD em geral, eu tenho que fazer um trabalho único para ela. Não existe uma aula minha que seja igual a outra. Porque, primeiro, que o autista, não existe autista igual. Eu não tenho planejamento de aula, eu tenho planejamento pro aluno. Então, requer um estudo de base, como eu fiz, psicomotricidade, ABA, né? Eu tenho uma pequena vantagem de ser pai atípico, né? Mas nem todo professor tem. Eu conheço outros professores que têm. Mas você precisa fazer o quê? Geralmente, o que eu faço? Eu faço igual quando você vai no médico e você passa pela triagem, né? Eu vou, antes mesmo do pai fazer a matrícula do aluno, eu faço uma aula teste e eu faço uma anamnese, né? Que é como se fosse uma triagem. Eu faço uma entrevista com o pai, eu deixo a criança no tatame, rolando lá sozinha, e eu vou vendo os movimentos da criança e eu conversando com o pai. Olha, qual remédio que ele toma, como é que ele é na escola, como que é a parte social dele na casa dele. E vou olhando. Isso é muito legal porque você respeita a individualidade do paciente. E você acredita que a gente consiga fazer uma aula com o Gui? Eu tenho, assim, o Gui, eu até falei aqui com a Taina, eu falei assim, eu tinha vontade de chamar o Gui. Só que ele gosta muito. Tinha que ser uma coisa muito adaptada, inclusive sem kimono, né? E hoje o jiu-jitsu, né, ele nos proporciona, né, a gente treinar sem kimono e com movimentos básicos. O jiu-jitsu não é só contato, né? O jiu-jitsu não é só contato. A gente aprende a Eu soco, acredito chute. que Assim, um resumo, o Gui, com certeza, ele ama todo tipo de esporte, jiu-jitsu ele também já acompanha. Mas um resumo, assim, muito do que é o Gui. O Gui é uma borboleta. O Gui, o toque desfaz a pele da borboleta. E o jiu-jitsu é um esporte de toque. Então, o Gui é uma frágil borboleta que se nós... Contato pode ser aqui. Pode ser não, sai a pele dele. Então, assim, teria que ser, igual o Pablo falou, uma atividade bem adaptada, e eu tenho certeza que ele entra em êxtase, porque ele acredita tanto na cura dele, tanto, que ele ainda, hoje, ele tem a certeza que ele um dia vai ser jogador de futebol profissional. Acreditamos na cura dele. Ele acredita. E eu dou força para isso. Eu dou força para isso, porque para Deus não existe impossível. E o Gui hoje, ele é o melhor torcedor do mundo pela FIFA. Quem dirá ser o melhor jogador de futebol? Eu tenho certeza que ele vai ser um jogador de futebol. E ele ama chutar a bola. Dói, fere, mas ele assume o risco que faz. Ele fere, mas ele chuta a bola. Ele faz educação física na escola, né? Nossos filhos estudam juntos, ele faz a educação física na escola. Ele chega todo arrebentado em casa, mas a gente faz o curativo e na terça-feira da semana seguinte ele faz. Eu conheci o Gui, assim, eu já conhecia na internet, e um dia eu fui buscar o Bernardo. O Fluminense tinha acabado de perder pro Vasco. Aí ele saiu todo feliz, né? Aí eu falei, tá feliz, né, moleque? Aí ele, tô. Eu falei, eu não tô. O Vasco ganhou do Fluminense. Ele, ganhamos de vocês. Passamos o carro. O moleque muito ele é o entusiasmo em pessoa, né, cara? Ele é um entusiasmo em pessoa. Ele passa uma luz. Eu vi uma entrevista agora de vocês falando, né? E ele sentadinho no sofá, de óculos de sol, todo estilosão. Ele falando. Só falava sobre fé, sobre Deus. E o bicho fala cura. pra caramba, né? Ele fala, ele tem o dom da palavra, coisa que eu não tenho, ele tem. Pô, meu Deus do céu, pra me falar. Ele tava gatão de óculos, mas ele tava com aquele óculos por causa da sensibilidade à luz. O estúdio era panorâmico, assim, lindo, dava para ver a lagoa, o Cristo, ele amou. Mas ele não teve a possibilidade de fazer sem os óculos, porque tinham as luzes do estúdio e a luz, que estava um dia muito bonito, e tinha a luz de fora. A luz do sol ali. A luz do sol que dói a vista dele. Você vê que são todas as áreas do corpo dele são afetadas pela doença.
Então ele estava estilosão, mas tinha um motivo ali dele estar com óculos. Era necessidade. Bom, Mas ficou juntou o bonito, útil ao né? agradável, né? Ficou bonito, moleque. Ô, Thay, você falou do seu projeto, né? Quando as mães vão levar, né, os seus Sim. filhos para fazer o tratamento, né? O que seria ideal para uma mãe que espera? Então, esse esse projeto nasceu do meu coração, nasceu das minhas necessidades que eu tenho e eu sei que todas têm, né? Todas as mães raras, atípicas. Então, neste instituto, né, que já está tomando forma, já está tomando vida, nós vamos cuidar, sim, dos pacientes, mas a gente também vai cuidar de quem cuida. Né? Porque nós, mães... Se não trabalhar no núcleo familiar, tudo cai por terra. Nós, mães, até as típicas também, não só as atípicas ou raras, nós, mães, temos esse sentimento que de sermos eternas para que nada falte a eles, né? Aí você imagina o filho que precisa de cuidados especiais. Eu fico assim, louca quando eu tenho que fazer algo pelo Gui, tenho que suprir alguma necessidade e eu estou impossibilitada por alguma questão, sabe? Seja burocrática, seja qualquer questão. Então, nesse instituto, enquanto o filho, né, faz a terapia ou faz alguma atividade motora, a mãe vai ter ali o cuidado, porque quantas mães passam meses, anos sem fazer uma unha? Verdade. Isso é uma coisa boba? Não é uma coisa boba. A autoestima faz com que a gente enxergue o mundo de outra maneira. A gente estando bem com a gente mesma, a gente vai enxergar as cores do mundo de outra maneira, sabe? Há quantos meses uma mãe que se dedica a um filho autista, nível de suporte 3, não tem tempo de ir ao banheiro, tomar um banho prêmio, né? Que a gente chama, aquele de lavar o cabelo, de fazer uma skincare, de fazer qualquer coisa, porque o filho está ali, batendo na porta, precisando da atenção dela. Então, essa é a necessidade da mãe real, da mãe do dia a dia, de ter uma unha feita, de ter um cabelo arrumado, de ter um branquinho coberto. Eu tô aqui com os meus aqui aparecendo, doida para cobrir. E assim, quando você não tem uma rede de apoio, sabe? Quando você não tem o pai ou a avó da criança, ou uma pessoa que você possa pagar para que esteja ali com você para te dar o suporte necessário. Então, esse instituto ele vai muito além do cuidado da doença, da patologia, da síndrome. Ele vai além disso para o cuidado com a mãe. Serviço para a família. Para a família. É uma rede de apoio. Eu sempre bato muito nisso. A gente até conversou, né? Verdade. E eu sempre bato muito nisso. A rede de apoio é muito importante. Acho que você deve ter o mesmo sonho que eu. Eu falo assim, eu fui no mesmo podcast que o Ralf foi, no Copacabana Talks. Aí os caras me perguntaram lá, qual é o teu sonho? Eu falei, hoje meu sonho é viver até os 95, 97 anos, para que eu possa dar suporte para o meu filho e um dia no cérebro dele. Eu queria estar um dia na cabeça do meu filho, né? para sentir o que ele sente e poder entender o que ele entende. Entendo perfeitamente. Para que eu pudesse, sabe, qualquer movimento dele, qualquer dor que ele sinta. O Gui sente dores físicas. O meu filho, tu vê que ele se desregula, ele se mexe, ele se bate. Por quê? Não deixa de ser uma dor, né? É uma dor, porque o autista nada mais o atípico, né, o autismo em si, a gente está aqui falando, se tiver um barulho lá fora, se tiver alguém falando, a gente vai saber que estão falando, mas a gente não escuta direito o que estão falando. A gente escuta uma coisinha ou outra. Não, mas o autista, ele está aqui, ele está ouvindo o barulho do carro passando, se caiu um negócio no chão, ele está ouvindo. Se tiver uma música aqui fora, ele está ouvindo. E ele tem que se... Ele consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Tudo isso gera uma confusão mental nele e não se concentra em uma só. Então, quando você vê um autista se mexendo, pulando ou correndo para um canto, ele está fugindo de todas essas situações, dessa perturbação, para tentar se focar em uma só. Então, assim, ele tem uma dor, né, mental gigantesca, assim como o Gui deve ter uma dor física gigantesca, e acaba que
se acostuma com a dor, né? Já falei várias vezes e eu digo e repito, eu trocaria toda a minha pele E eu ia falar a mesma coisa para agora. dar para ele e sentir durante o restante da minha vida A dor que ele sente. a dor que ele sente. Porque dói na minha alma, Acredito. dói Passo por isso. na minha carne. Eu consigo sentir, acredito eu consigo nisso. sentir. É desesperador A gente você que é pai, não poder eu sempre tirar falo a mesma a coisa, dor de um filho. Eu gostaria de realmente estar no lugar, né? Foi o que aconteceu quando meu filho ficou doente. Eu falei, Deus, me bota no lugar 10 vezes, não tem problema nenhum. Isso é o de menos para mim. Porque ver a dor que ele me causava, só de ver ele doente, e por mais que ele não tivesse sentido dor na hora, eu tava com uma dor gigantesca no meu coração. Aí, E eu daria 10 vezes a minha vida por ele. e o Ralph sempre falou, né? Que você só conhece o amor. Quando você tem um filho, né? Você acha que você ama as A gente estava coisas. falando sobre isso, né, mano? Você acha que ama as coisas, mas quando você tem um filho, você tem a noção de realmente que ama. Eu amo a minha mãe. Amo de paixão. A primeira mulher que você se apaixona é sua mãe. Mas pela minha mãe, se tivesse que morrer, eu falei, caramba, um ladrão fosse apontasse uma arma para minha mãe. Eu falo, caraca, eu vou ter que entrar na frente. O nosso filho, a gente nem pensa nisso. A gente já entra na joga. frente. É isso. A gente já se joga, a gente não pensa. É isso mesmo. Então, pô, esse amor que a gente tem, só vem de Deus. Eu acho que é incomparável mesmo, né? Se uma for coisa- reparar, É eu acho que você só conhece o Eu amor acho de que- verdade quando você tem eu um acho filho. que, assim, a gente sabe que Deus tem um amor pela nossa vida, que ele deu a vida dele por nós. Eu acho que a forma mais tranquila e pura da gente se igualar a Deus é o amor que a gente tem pelos nossos filhos. E a gente Que nós daríamos nossas vidas pelos nossos com filhos. certeza, É isso aí. nós daríamos nossas vidas pelos nossos É filhos. por isso que a gente está nessa batalha para poder tentar ajudar a família, Eu cuidar da acho nossa que, assim, vida. pensando no lado assim, eu acho que ele tem tanta fé, assim, é porque eu tenho muita fé que Deus vai curar. Eu tenho muita fé que Deus vai dar meios para que ele consiga viver cada dia melhor e ele está. E ele está. Então, eu sempre coloco na cabeça dele, filho, tá ruim, mas já foi pior. Filho, tá ruim, mas tá melhorando. As coisas estão acontecendo, a cura tá vindo, sabe? Já foi escolhido. E eu falo sempre pra ele, você cura vidas, você cura pessoas. Quantos relatos no direct, no Instagram, tanto meu quanto dele, de pessoas que estavam preparadas para tirar a própria vida e desistiram por causa da perseverança e da fé do Gui. Dele, né? Através dele, quantas pessoas você já ajudou? Sim, já conseguimos chegar a tanta gente, já conseguimos... E assim, vou te falar, às vezes um vídeo que você manda pra pessoa, ai, por favor, meu sonho é receber um vídeo do Gui, meu nome é tal, preciso tanto, nunca mais a pessoa esquece aquilo. Até hoje, vídeos, porque... Quando eu vou vendo, eu vou fazendo. O Gui já sabe até se posicionar, já sabe falar. Já tá profissional. E nenhum vídeo é igual ao outro, tá? Ele gosta de fazer individual ali pra pessoa. Então, até hoje, as pessoas, poxa, muito obrigada por aquele vídeo, me salvou, não sei o quê. E assim, agradecendo e falando nos comentários, o Gui me mandou um vídeo. Cara, o Gui existe, o Gui, sabe? Maneiro demais. E mal ou bem, né, por mais que teu filho esteja sofrendo, Deus está usando ele Tá. para chegar em muita Um gente. propósito maior. Não é? Quando eu entendi o propósito, eu passei a sofrer menos. Não digo que parei, não dá. É impossível A gente não tem essa sofrer. evolução. É impossível. Tem dias... Demora. Vou dizer assim, pelo menos umas 2 vezes no mês eu tenho um ataque de choro, que eu tenho que ir para um lugar sozinha, chorar, me recompor, conversar com Deus e tentar seguir daquele momento para frente. Mas eu posso dizer que depois que eu entendi o propósito, ficou tudo mais leve. Porque eu não vivo mais esperando um milagre, porque eu esperava, durante muito tempo eu esperava um milagre assim, da noite para o dia. Não, o Gui está sendo curado. A cada dia... Todo dia é um milagre. Todo dia está sendo um milagre. Todo dia é uma dor a menos. Todo dia Deus está restaurando mais ainda. Então, eu vivo sempre por dias melhores. O meu filho, na época que ele estava no hospital, ele tomou uma injeção, né, que as 3 vezes do cérebro dele foi completamente quase entupida. Uma acho que foi 95%, a outra 100%, e 2 100%. Né, e teve um coágulo. Vários coágulos entupiram as veias
E o médico falou que dá um remédio para ver se sai. Aí a gente dava um remédio, 8 meses de remédio nele, dando Lovenox, que era um afinador de sangue. E a fé, né? Aí a fé, minha ex-esposa, a gente foi para a igreja, e realmente é o propósito de Deus para levar a gente para lugares certos. E Deus falou para ela que ele não ia ter nada na cabeça dele. Aí a gente deu 8 meses de injeção nele para ver se o coágulo saía. Aí, nesses 8 meses, o médico falou, tá na hora de parar o remédio e está calcificado já, não vai sair. Aí a gente fez um MRI, uma ressonância magnética, e mostrou, tá lá. Aí o cara falou, não sai mais. Ela falou, Deus falou para mim que vai sair. Deus falou. E 3 meses depois, não tinha mais nada. Fé. Quando a gente parou de dar o remédio, 3 meses depois, a gente foi no médico de novo. O médico fez a mesma ressonância. Ele não acreditou que não tinha mais Esse é nada. o poder da fé. É. E quando eu escuto essas coisas, cara, a gente pensa assim, como é que tem gente que não acredita em Deus? Verdade. Não é? Eu falo assim, como que tem gente que não acredita em Deus? Eu digo que é humanamente impossível não acreditar em Deus, porque viver, nascer, já é um dom milagre, divino, já é é. um milagre. Estamos encerrando, então, o nosso bate-papo, né? Hoje a gente falou um pouquinho, né, da vida da Tayane, da rotina dela, dos projetos, né, que, se Deus quiser, vão ser realizados. E a gente está esperando para a mãe atípica ou não mãe, né, que eu também aguardo aí um espaço, né, para a gente deixar os nossos filhos, fazer um tratamento, né, e ter o cuidado conosco. Como as academias, né? A maioria das academias hoje em dia estão abrindo espaços, né, para você malhar, e tem o Espaço Kids hoje em dia, né, que é um projeto que eu acredito que no jiu-jitsu também tenha, né? A gente vai treinar, tem a sala do lado que a gente pode levar nossos filhos, né, e consiga cuidar, né, um pouquinho da gente também. Então a gente está encerrando hoje. Então, né? olha a gente lá, segue a gente. Ainda. Olha no Instagram, olha os nossos stories, que a gente vai continuar mantendo vocês informados do que hoje em dia o povo precisa. Fiquem de olho. Também o Pablo, agradeço também pela participação. Muito agradecer vocês também, tá? Assim, foi um dia muito gratificante, onde a gente com certeza vai fortalecer famílias, e eu tenho certeza que essas famílias possam, assim, eu tenho certeza que vocês podem acreditar tanto no Ralph quanto na Thay. Eles estão vindo com preocupações reais, com preocupações que com certeza vai ajudar a família de vocês. E não se trata só de política, se trata de dor na alma mesmo, de situação real. E eu tenho certeza que vocês não vão desperdiçar a vida de vocês na política, como muita gente vem desperdiçando. Vocês vão ajudar pessoas especiais, pessoas típicas, e com certeza vocês vão ver o tamanho do coração desse cara aqui que eu conheço, cara a cara. Obrigada. Também agradeço, né, essa roda de conversa que muito edificou, e eu acho que trouxe muito conhecimento, né, ao público, até nós mesmos, né, podemos aqui fazer mais um intercâmbio de vidas. E sabe o que é maneiro? A gente estava lá em casa, né? Na varanda. E quando Deus é brabo. Estava tudo mal organizado, nada ia acontecer, a gente estava ali, de repente veio um anjo do nosso camarada que está ali fora e, tem um estúdio, tenho isso, tenho aquilo, vamos lá. Tudo, acho que é propósito de Deus. No tempo de Deus e da maneira que tem que ser, né? Isso. E eu falei para ele quando ele foi lá em casa, falei, cara, é propósito de Deus. Se não for um negócio de Deus, a gente não está envolvido. Eu entrego realmente na mão de Deus e seja o que Deus quiser. Isso aí. E é isso. E a gente convida a ficarem ligados, porque muitas coisas boas estão por vir. É isso aí. Amém. Tamo junto. Amém. Ossa.